O amor é lindo, né? A vereadora Nicole Weber, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, anunciou que recebeu uma emenda parlamentar de 1,3 milhão de reais destinada à reforma elétrica do Hospital Santa Cruz. O recurso foi indicado pelo seu noivo, o deputado federal Kovács Filho, e classificado por ela como um presente. Mas que presente, hein? 1,3 milhão de reais em dinheiro público, né? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. É uma musiquinha mais romântica, né? Quem não queria ganhar 1,3 milhão em dinheiro público, né, Dai? Ah, já sei quem não é corrupto. Enfim. E o pior, Sofia, é que ele disse que isso não tá errado não, viu? Então, E vamos sabe o lá que que é contextualizar. pior? É que se bobear legalmente é capaz de não ser errado mesmo. É aquela famosa diferença entre o ilegal e o imoral, né? Exatamente, porque a gente tem, né, a Nicole Weber, que é do Podemos, ela trabalha ali na Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, eleita com voto legal, e realmente a instituição do Hospital da Santa Cruz precisava de uma ajuda, precisava desse cuidado, de acordo com as informações dadas pela própria vereadora, foi solicitado ali um orçamento para o presidente, a pessoa que coordena a Santa Casa, perdão, o Hospital Santa Cruz, e esse valor daria de 1 milhão, 1,3 milhão, que seria justamente para fazer todo um trabalho ali de reforma na parte elétrica para conseguir colocar ar-condicionados e sanar um pouco de um problema que estava acontecendo dentro do hospital. E sim, é importante que a gente lembre que é uma obra necessária, que a cidade merecia, mas a forma que ela aconteceu foi uma forma estranha. E se o problema não foi a destinação da emenda, que eu pesquisei sobre a destinação da emenda, pode até não ser problema a destinação da emenda, mas a forma da publicidade que essa emenda foi divulgada, sim. Isso é um problema seríssimo. Vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo da nossa querida vereadora de Santa Cruz, e desculpa, querida vereadora, gente, mas é, né, realmente interessante o jeito que ela coloca como chegou a emenda. Muito bom dia, pessoal. Terminando as minhas visitas aqui em Brasília, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim dar uma ótima notícia. Vocês todos sabem tudo que está acontecendo na ala São Francisco do Hospital Santa Cruz, em que os pacientes do SUS estão passando muito calor. Mas o hospital diz que não é simples assim, não é só botar ar-condicionados. Isso aí saiu inclusive na imprensa. Então existe todo um problema de fiação, todo um problema na parte elétrica que é muito caro e precisa ser resolvido. Então, mal eu sabia que isso aí podia ter sido resolvido ainda dentro de casa. O deputado Kovács Filho, o meu noivo, me deu de presente para eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, 1.300.000 para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco dos pacientes do SUS, e também que sejam colocados vários ar-condicionados e um ar-condicionado central nos quartos e no corredor, resolvendo uma questão de saúde muito importante, talvez a mais latente agora em Santa Cruz do Sul. Com toda certeza, eu, enquanto vereadora, penso que esse é um dos maiores presentes que eu posso dar para a minha comunidade. É para isso que eu sou vereadora, é para conseguir isso para a minha comunidade, para que as pessoas que não podem ter plano de saúde, que não podem pagar um leito particular, tenham a mesma dignidade. Não passem calor, não passem mais necessidade, a si e os seus familiares quando estiverem visitando. Eu acredito que para a plena recuperação de uma pessoa que já passou por uma cirurgia, uma pessoa que precisa se recuperar porque ela não tem mais dinheiro para continuar, às vezes, um tratamento, para continuar e fazer outra cirurgia e tudo mais, ou que vai demorar para conseguir alguma coisa pelo SUS, já que ela está internada pelo SUS, ela precisa de um ambiente pleno para sua recuperação. E é isso que eu sinto
que a gente está proporcionando hoje. Então, obrigada, deputado Kovács Filho, obrigada pelo professor Rolf por ter sido tão transparente com toda a comunidade, por ter sido tão carinhoso com a gente nesse processo de conseguir o orçamento, e eu estou muito feliz com isso. É, com toda certeza, o maior presente que eu posso dar para minha cidade. Né? Que muitas pessoas desfrutem disso, com toda certeza, milhares de pessoas vão passar por lá, tendo uma experiência muito melhor, de uma recuperação da sua saúde muito mais digna. Um beijo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, Dai? Qual, Sophie? Tem tantas coisas, tantas problemáticas. A data? 21 de fevereiro. Gente, esse vídeo já tá aí faz bastante tempo. Essa notícia já está repercutindo, acho que no final, repercutiu o final de semana inteiro. E ela não apagou. Não apagou. E um detalhe, tá? Eu não ia te passar, mas eu vou até te passar esse aqui. Te mandei no chat privado, Sofia. Vou te pedir para colocar. Por quê? Porque em março a gente tem a publicação justamente que o hospital começou, olha a matéria, hospital inicia estudo elétrico para climatização. E aí fala justamente que houve essa verba, que foi uma verba por uma emenda de 1,3 milhão, proveniente dessa emenda parlamentar, que foi destinada, foi conquistada, foi viabilizada pela vereadora, nem sabia que vereadora tinha determinados poderes, inclusive não sabia que vereadores faziam visita em Brasília para essas articulações, né? Geralmente, às vezes as pessoas fazem ligações, né? Mandam e-mails, fazem ligações, mas ela precisou viajar, sabe? Tem isso também, mas tudo bem. Aí, justamente, a informação de que a vereadora ela solicitou e foi através do deputado federal, que é do mesmo que é do PP, e conseguiu essa destinação dessa verba. E aí tem isso, né, Sofia? Uma ligação bastava. Teve uma articulação no município, a verba seria destinada, é uma verba federal, é importante para o município, ótimo. Não precisava viajar para Brasília para isso. Mas já que viajou para Brasília para isso, olha a ideia. Não é uma doação para o município, é para mim, eu, pessoa física, e eu estou dando de presente agora para vocês que votaram em mim. Olha só a ligação, sendo que em 2026 nós temos eleições. A gente está falando, a gente está em abril de 2025, em 2026 nós temos eleições. Se alguém Pois é aí que eu te digo, Dai, assim, existe algo de ilegal nisso? Eu diria que tecnicamente não. Não. Agora, a forma com que ela colocou complica as coisas. Eu acho que ela morreu ali mais pela língua, sabe? Porque, vamos e convenhamos, deputado destinar emenda, isso não é novidade. Isso é algo que sempre existiu. O que tem a grande novidade que nós temos com relação a essas emendas são as emendas secretas, né? Que é uma coisa que muitas vezes sequer faz sentido, porque normalmente o deputado que está dando a emenda, ele quer que as pessoas saibam que ele está dando aquela emenda justamente para conquistar votos com isso. Então, quando começa a ter emenda secreta, já é uma coisa estranha. E a outra, o valor das emendas, né? Que o valor subiu muito a ponto de que hoje o governo já, o executivo já não está mais controlando o orçamento, que é uma coisa que é meio que deturpa a separação entre os poderes. Então a gente tem isso de novidade. As emendas em si não são novidade. E aí, mas agora, a questão é, quando ela fala, é um presente para mim. Gente, não. Ah, mas eu tô destinando ao hospital, não tá vindo pro meu bolso. Ok, mas isso não deixa de, não deixa de deixar, não deixa de, deixa bastante claro, vamos colocar assim, deixa bastante claro que você está se beneficiando disso sim. Como? Através dos votos que você vai conquistar com essa emenda, com toda essa publicidade que você está fazendo. Então, é sim um presente para ela. Por mais que o dinheiro esteja indo para o hospital, é um presente para ela porque ele está meio que comprando a reeleição. Exatamente. Primeiro, conquistando também
puxando para ele os votos que são destinados a ela, tendo que essa imagem dos dois está forte, né? E sim, Uhum. é uma ideia de compra de eleição. Logicamente, a oposição não está nem um pouco feliz com isso, mas eu vou te pedir para abrir a matéria do Correio do Povo, Sofia, porque assim, a justificativa do Kovács, que já é macaco velho na política, já não faz esse videozinho dizendo, olha, eu dei de presente para minha noiva o, a emenda. Ele fala justamente que a noiva foi incompreendida. Ele diz que não existe falta de decoro, justamente porque a Nicole é vereadora eleita e tem o direito de pleitear o recurso, como eu disse, mas, Sim. inclusive, esse pleito de recurso pode ser uma reunião ali no Rio Grande do Sul, e não necessariamente ela precisa viajar para Brasília, tá, gente? Eu realmente me incomodo essa ideia de vereadores federais, sabe? Quando não é algo assim muito organizado, uma pauta que se precise muito debater, não faz tanto sentido, sabe? É o que a gente vê o Carluxo viajando para o exterior dizendo que está a trabalho de quê? Fazendo o quê? É esse mesmo sentido. Às vezes ligações resolvem, eu viajei para o exterior para levar um pendrive, isso não faz sentido, enfim. Mas uma emenda vai ser votada ali, é de meu interesse, primeiro que as sessões elas têm, o plenário tem uma gravação, mas tudo bem. Ela se coloca naquela posição ali de, olha, eu estou aqui, recebi esse presente, e ele diz que ela foi mal interpretada e foi desvirtuada em função do vídeo, um vídeo que ela mesma gravou e se colocou. Mas aí, Sofia, só para a gente finalizar, tem uma ideia, né, de que o deputado do Rio Grande do Sul está trabalhando muito, ele tem muita coisa para fazer, e por isso ele consegue destinar essas verbas para o seu estado. Eu vou te pedir para abrir o portal da Câmara, por gentileza, para a gente ver quais são os números dele agora em 2025 e os números de 2024. Vamos saber se ele realmente está trabalhando. Aí a gente vai descer um pouquinho aí, onde tem 2025 mesmo. Eu vou te pedir para descer as propostas apresentadas pelo deputado Noivo, foram 26. Aí em cima mesmo, Sofia, por favor. Isso aí. Ele apresentou até então 26 propostas de sua autoria, sendo que 7 foram relatadas. Ele teve 37 votações nominais e ele não fez ainda um discurso em plenário. Ok, ele teve ali a presença de 28 dias, participou de algumas reuniões, e aí eu vou te pedir para descer um pouquinho onde tem as emendas mesmo. Ele participou ali da transferência, apresentou a emenda do orçamento da União e sugeriu ao Poder Executivo gastos específicos para atender demandas da comunidade que representa. Quanto ao Congresso, aprova as emendas, o Poder Executivo passa a ser obrigado a fazer os gastos indicados, e aí ele consegue, né, algumas emendas a transferência especiais para o Rio Grande do Sul, de 16 milhões aí que a gente consegue ver. Tem outra emenda que ele consegue, que é o incremento temporário aos custeios do serviço de atenção primária à saúde para cumprimento de metas de 10 milhões em umas frações, e também incremento temporário de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas, 5 milhões, acredito que tenha sido desses 5 milhões aí que foi destinado, que também está nesses 5 milhões, que saiu 1,3 milhões para o município que a noiva dele é vereadora. Até aí não tem problema, mas eu vou te pedir, Sofia, só para comparar 2025 desse deputado com o Lindenberg Faria, vamos comparar? Só para mostrar uma coisa sobre o que é Eita. trabalho? Olha o que o Lindenberg Faria fez em um ano, tá? Enquanto a gente já acabou de ver o deputado Covelli entregando ali propostas, 26 de sua relatoria, a gente tem 180 do Lindenberg Faria. Olha a discrepância. 180. Vale lembrar que o Lindenberg Faria, ele também está ali na linha de frente tentando defender Glauber em meio a tudo isso que está acontecendo, porque ele foi escolhido como um conciliador do governo. Mas até isso, tá? O PT ainda deu essa missão a ele e ainda foi atacado e teve que sair em defesa, tanto ele quanto a Gleisi tiveram que se manifestar em defesa. Se não fosse atacado, imagine É, o quanto. vale lembrar que ele é o líder do PT na Câmara, né?
Exatamente. Se ele não fosse atacado, se ele não tivesse ali em tantas frentes, que quanto mais ele não estaria trabalhando. Mas é só ele, a sua equipe apresentaram 180 projetos, com a mesma participação, votação em plenário 37 e 21 discursos que foram feitos com a sua sustentação. E aí a gente tem, por exemplo, tem outros incrementos, mas todos os números, logicamente, do Lindenberg são números que apontam aí positivamente para o seu trabalho, tá? Eu não vou nem comparar com 2024, porque com 2024 a sua é muito pior, Sofia. A sua é muito pior. Entende? Eu só trouxe esses dados aqui para a gente entender, por exemplo, a importância de analisar, e detalhe, tá? A gente precisa também compreender que quem é que está, quem aprova esses projetos. A gente tem, infelizmente, uma bancada que é de interesse seletivo. E essa festa, hoje, se a gente tem uma análise maior sobre essas emendas e uma festa, o Dino bloqueando algumas, e um bloqueio dessas farras de emendas, é justamente por ações como a do Glauber, que fez com que fossem avaliados e fossem identificados orçamentos transparentes e emendas que não faziam sentido e que estavam sendo destinadas para vários municípios. É só isso mesmo, eu acho que é importante cada um de nós, nos nossos estados, começarmos a olhar o que é que os nossos deputados estão fazendo, quanto eles estão trabalhando, quantas equipes eles possuem ali, né, atuando naquele momento, e para onde está indo esse dinheiro. Que acho que é assim que a gente consegue pressionar para ter uma Câmara um pouco melhor, né? Câmara, Congresso, por aí vai. É isso, Sofia. Agora, um detalhe, tá, gente? Eu acho que todo mundo queria 1,3 milhão por aí, tá? Mas todo mundo que talvez não andasse muito, né, na linha da ética. Pois é, Dai. Eu vou dizer uma coisa aqui que fique bem claro que não é para passar pano pra moça e nem pro cara. Eles só estão falando em voz alta o que muitos fazem. Vamos ser sinceros, sabe? Essa ideia de dar emenda, do deputado dar emenda para um parente, né? Fazer alguma coisa lá no seu curral eleitoral e ganhar a eleição, não é novidade. A gente já viu. Eu estou tentando puxar aqui de cabeça, mas eu lembro do Nicolas Ferreira, que destinou uma quantidade absurdamente desproporcional de emendas para a cidade onde um tio dele, se eu não me engano, estava concorrendo à prefeitura. A gente viu o Arthur Lira destinando emenda também para a região de familiares dele. Então, isso não é novidade. Não é novidade. E os valores que essas emendas estão adquirindo são exorbitantes, que era uma coisa que agradeçam ao Bolsonaro por isso, porque o Bolsonaro que deu a chave do cofre, né, completamente incompetente, não conseguia fazer articulação política nenhuma, e daí a maneira com que ele achou de fazer a articulação política foi entregar a chave do cofre para os deputados, e agora quem tira, né? Agora a pergunta é quem consegue tirar. Então, é aviltante isso. E é um exemplo do patrimonialismo que rola no nosso país. Eu entendo a existência dessas emendas no sentido de que um deputado pegar e poder destinar a verba para a região dele, porque ele conhece bem, etc, etc, mas não existe justificativa nenhuma para os valores que a gente está vendo nisso. E acaba entrando aí a questão dos currais eleitorais. A gente fica perguntando, nossa, mas e como é que essas pessoas se elegem? Se elegem assim. Se elegem assim. Mandam dinheiro lá para aquela região elege eles. É assim que funciona, gente. Desculpa. E daí a gente fica se perguntando, mas e por que que a gente tem uma renovação tão baixa na nossa política, né? A última eleição municipal foi a eleição municipal com maior reeleição em toda a história do país. Por que será? Será que tem a ver com os valores das emendas que subiram loucamente? Então é algo que a gente tem que ficar muito de olho, muito de olho. Que bom que tem gente que está de olho nisso e que bom que eles estão tão descarados a ponto de admitirem, né? A gente já chegou nesse ponto, tá tão descarado que eles próprios admitem, não precisa nem a gente ir atrás. Poupa trabalho dos jornalistas. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.